Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. É com prazer, com satisfação e com honra que iniciamos aqui mais uma edição do nosso A Notícia de Frente. Obrigado pela sua companhia, obrigado por esta cumplicidade gostosa de tanto tempo. Estou aqui mais uma vez ao lado de dois consagrados jornalistas do Brasil. Lúcio Sorge, o elegância da notícia, e professor Haroldo Arruda Júnior. Aproveitar, mandar um abraço para o original, o Haroldo Arruda. Original. Aqui tá certo. Aqui é genérico. Exatamente. Mas um genérico gostoso. Bom, né? Bom, um genérico bom. Bom dia, gente. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras aqui da TV Vila Real. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Gente, tem tanta coisa. Você sabe que eu estou chegando a uma conclusão, professor. Pois não. O senhor é PhD, né, pesquisou para chegar nesta sumidade que é. Mas eu estou chegando a uma conclusão que nós estamos subcarregados de informações. Sem e dúvida. às vezes o excesso de informação também causa um congestionamento cerebral. Sem dúvida alguma. Não é verdade? Porque É verdade. Tem tanta coisa, e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não pode tirar um e botar aqui e tal. Está difícil da gente conjecturar em todos os sentidos o que está acontecendo. A manobra hoje, né, inclusive a gente ensina em sala de aula, não é a questão da falta de informação, pelo contrário, é o excesso de informação. Quer dizer, a grande jogada hoje é você saber escolher bem as informações que vão te servir para que você fique bem informado. E isso é decorrente, claro, das novas tecnologias de informação e comunicação que ampliaram os meios de comunicação e deram condições para que as pessoas que consomem informação também passem a produzir informação. O problema nessa história toda é que muitas informações inverídicas se misturam com informações corretas e aí fica muito difícil das pessoas interpretarem tudo isso. Verdade. Né? É verdade. E quase sempre, eu não sei porquê, a mentira é um rastrilho de pólvora. Ela é propagada com mais facilidade do que uma verdade. Por que será? Porque a mentira produz mais prazer do que a verdade. Será, professor? A mentira, as pessoas propagam. Existe um nome, isso em alemão, chamado Schadenfreude. A pronúncia pode estar errada porque eu não falo alemão, né? Mas é um estudo científico que prova que as pessoas compartilham vídeos de violência, compartilham vídeos de estupro, compartilham vídeos de videocassetada, né? Porque ela tem prazer nisso, né? Isso é um prazer, de certa forma, que algumas pessoas têm em poder compartilhar a desgraça alheia. Existe um estudo científico disso, Lúcio, né? E é comprovado cientificamente. E é verdade. Infelizmente. É por isso que eu sempre digo nos programas que eu faço, e digo assim, não compartilhe, sabe, coisas que não possam somar com absolutamente nada, né? Vídeos de violência, vídeos de estupro, né? Não vai ajudar em nada. Nós tivemos agora há pouco tempo aquela tragédia lá, né? Na escola, né? Em que houve até o suicídio, e as pessoas compartilham aquilo de forma assim, sabe, né? Impulsiva. Rui Brasil, uma coisa assim. Raul Brasil, né? Enfim, esse compartilhamento não traz absolutamente nada, pelo contrário, é muito ruim. É muito ruim porque você, de certa forma, produz um desdobramento, né, caindo esse vídeo em cabeça de adolescentes que não têm ainda formação psicológica boa para poder interpretar uma situação daquela. Que cria rastros no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os menos avisados, ou os mais afoitos, acham que aquilo é uma coisa natural. Exatamente. Acho que aqui nós não tivemos isso. E não pelo menos tentativa, organização para isso. E não tanto é que é necessário, alguns temas, é necessário que a pessoa tenha maturidade intelectual para lidar com eles. Crianças, adolescentes não têm maturidade para determinados assuntos. Verdade. Isso é construído, né? Verdade. Se você impõe a ele uma informação e ele acredita naquilo, e aquela informação vem de um universo virtual, por exemplo, em que o sujeito morre e nasce novamente no universo virtual, ele passa a acreditar que no universo, fora do universo ficcional, no universo real, ele pode fazer aquilo.
Aí ele constrói uma realidade paralela, entendeu? Infelizmente, cientificamente, é assim que funciona. Muito obrigado pela aula, professor. Nada. Aí Tamo junto. Complemento, por favor. Não assim com a clareza, né? Que o professor Haroldo Arruda colocou aí, mas só pontuar o seguinte, a vida é marcada por exemplos, né? Sem dúvida. Principalmente para os mais jovens, né? Se o exemplo for bom, ele vai seguir, a tendência é seguir. Se for ruim, também pode seguir. Mas isso... Não teve agora, por exemplo, lá essa tragédia lá de Suzano? Sim, da escola de Suzano, em São Paulo? Um dos jovens lá disse que se espelhou numa matança que ocorreu nos Estados Unidos. Sim. Não é isso? E agora nós tivemos na Nova Zelândia um outro também que matou 50 pessoas, 49 pessoas. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Logo depois dessa barbaridade lá de Suzano, lá em São Paulo, não teve gente aqui fazendo ameaças em escolas. Me parece que ali de Várzea Grande, não foi? Não chegaram aos fatos, mas pelo menos pleitearam, né? Pleitearam. Uma menina de 19 anos, já tem noção do que está fazendo, enfim, colocaram terror nisso aí. Mas sabe que, como leigo, professor, professor e elegância, família, está faltando família. É estrutura familiar. Essência familiar, essa aqui. Lúcio, eu pouco tempo convivi com a dona Cábio, mas tenho certeza que a senhora, sua mãe, lhe deu um ensinamento normal. Tenho certeza que o Haroldo velho puxou muitas vezes a orelha do Haroldo novo, mas por bom caminho. Né? Hoje você não pode dar uma palma. Ao que eu apanhei, professor. E eu? Meu Deus do céu. Que minha mãe me bateu, e pau. Era de mangueira de água, era o que tinha na mão. Eu estou aqui vivo. Vivo. E nós nunca desrespeitamos nossos pais, né? Porque não é porque apanhava que pelo contrário. Pelo contrário. Minha mãe morreu agora, questão de 2 meses atrás, e eu sempre reverenciando minha mãe, a bênção minha mãe, a bênção meu pai, que já se foi há 20 anos, respeito. Eu podia divergir, meu direito. Eu acho que não está certo isso. Vocês estão... E sempre fui, não é domado, sempre fui conscientizado de que o caminho do bem era esse. É o caminho do trabalho, o caminho do respeito, e o caminho de ser cristão e por aí afora. De estudar, de aproveitar o momento de estudo, aproveitar a sala de aula. Minha mãe disse o seguinte, na sala de aula você aprende muito mais que no livro. Você pega tudo lá, você tem facilidade depois de sequenciar, estudar no livro. Hoje, os pais, por necessidade, muitos por necessidade, eu acho que 99% do povo brasileiro tem que ter dupla função, a mulher então, ou tripla função, estão terceirizando os filhos para a escola. Exatamente. Na escola você não encontra no recreio só gente boa. E a formação moral de uma criança, né, a formação moral dela não família. É só da escola, né? É da família, né? O filho das tem que relações... chegar feito, caráter feito, para receber o ensinamento na escola. É porque é muito comum dentro de casa, Lúcio, né? Onde é que está fulano, né? Fulano está lá no computador, deixa ele que ele está quieto, entendeu? Não mexe com ele. Isso é um erro brutal, né? As crianças precisam ter limites, as crianças precisam ter segurança. E segurança se encontra justamente nas relações sociais encontradas dentro da família, dos amigos e por aí vai. Mas eu apanhava tanto, Lúcio, apanhava tanto que tinha dia que eu não apanhava, eu falava, não apanhei hoje, entendeu? Demorava 1 hora depois eu apanhava. Mas eu era muito levado. E olha, eu falava aqui em exemplo, né? Agora, em mau exemplo, tá cheio por aí, não é? Não é, professor? Muito. Por exemplo, onde se esconde dinheiro de caixa 2? Não sei. No apartamento do Gedel. No apartamento do No Gedel. apartamento do Gedel, Cueca. 50 e poucos milhões lá na Bahia. Na cueca, já Na esconderam. cueca. Na cueca Não é também. isso? Cabe pouco, mas... Embaixo do colchão? Embaixo do colchão. Também. Embaixo do colchão? Também. Não é isso? Mas tem gente que é criativo. Tem. Criativa, quer dizer. Vai, Onde é que manda lá. Mas bastante. Aonde? Olha, essa notícia foi divulgada ontem à tarde aqui em Cuiabá. Tá? 14 milhões de reais Ah, meu Deus. do foram céu. escondidos em motel
Motel? E motel. Ai, ai, ai. E abasteceram campanhas. Dinheiro gostoso, hein? Já pensou? Dinheiro que já vem batizado. Já vem pô. batizado. Mas não devia ser na banheira, né? Não devia ser Não, na aí banheira. perdeu dinheiro. Né? Ah, meu Deus do céu. Essa 14 milhões. Essa reportagem é do site Media News, Ah, da jornalista Camila Ribeiro. Aí a notícia aqui é a seguinte: pelo menos 14 milhões de reais teriam sido desviados de um esquema de fraudes em licitações na área de saúde e podem ter alimentado campanhas eleitorais de pelo menos 10 candidatos que disputaram as eleições de 2018 em Mato Grosso. Um dos suspeitos... 2018 foi... Agora. Sim, ano passado. Ano passado. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem. Um dos suspeitos teria sido eleito para deputado federal, mas o dinheiro desviado não era depositado em nenhuma conta bancária, mas sim guardado em uma... E não era, assim, em Suíte? qualquer aposento do motel, não. uma suíte. Era numa suíte de motel em Cuiabá, e localizado lá na Avenida Beira-Rio, para não deixar pistas. E aí, a trama, segundo a fonte aqui do site Media News, está relacionada, olha só, a confusão das grandes. Meu Deus. Estaria relacionada a uma delação premiada feita por um dos alvos da Operação Sangria da Polícia Civil. Em 2 fases, deflagradas em dezembro do ano passado, a operação desbaratou um esquema de fraudes em licitações e contratos das empresas Proclin, Qualicare e Prox Participações, firmados com o município de Cuiabá e também com o estado de Mato Grosso. Rapaz. Proclin é do ex-secretário. O Ruark lá. Aí o Ruark. só Que complemento. está aí na Berlinda também. E Né? Lá aí na só- Berlinda. só nos bastidores já circulava essa informação de que ele poderia ter feito uma delação. Essa é uma observação minha. E aí prossegue aqui a reportagem do Media News. O delator, que teria atuado na prefeitura de Cuiabá, deu detalhes como o grupo suspeito operava o esquema e quem eram os seus principais beneficiados. Um núcleo da organização criminosa investia dinheiro em políticos com mandatos e em campanhas eleitorais com o objetivo de fortalecer a organização. Em resumo, essa é a notícia publicada aqui no Media News dos 14 milhões escondidos na suíte do motel. Fez suruba. Esse dinheiro. Esse dinheiro... Fez suruba. Não é só em Rondonópolis. Não é de Rondonópolis. Não é de Rondonópolis, não. Esse dinheiro é surubento. Que bárbaro. Porque lá em Rondonópolis que é o Onde é que seguinte, nós não, lá em chegamos? Não, e o povo Rondonópolis o pessoal lá ia dar entrevista, né? verdade. Mas queria cachê, né? Cachê. Não. A que ponto nós chegamos, né, cara? Não, e o Olha, povo não aprende, rapaz. Você vê aí operações Lava Jato prendendo meio mundo, né? Recentemente agora, esse pessoal todo aí, eles foram presos, depois foram soltos por questões de habeas corpus, acabaram sendo soltos, né? E você vê todo os Mas isso movimentos contra a corrupção. já é uma nova etapa. Pois é, você vê o Já é uma movimento nova do ação, Brasil já é uma que nova combate a operação recepção, aí. que combate a recepção, combate a corrupção, e os caras continuam fazendo. Se tem eleição, e continuam fazendo, envolvendo candidatos a Verdade. deputado federal, se elegendo candidato. Eles vão levando na porrada, desculpe o termo, mas vão levando e seja o que Deus quiser. E Não, lá, é lá na frente ele resolve. Entendeu? Não, só para fazer uma continha, que é isso, só para fazer cara? uma continha rápida. 14 milhões. Só para fazer 14 milhões. Só para de fazer grama. uma continha rápida aqui. Tá louco? Cada senador, por exemplo, que se elegeu na última eleição, ele podia gastar quanto? 3 milhões, Senador? né? 3 milhões de reais, não é 3 isso? Mas isso também é falácia, né? Não. 3 milhões de Não, tal, mas e aí tem o por fora. para efeito de comparação, Exatamente. para efeito de comparação serve. Não é? Dá para 5 senadores. Aí o senador podia gastar 3, né? O governador podia gastar 5 milhões e 600 mil, é isso? É o máximo, né? Que Quer podia dizer, esses gastar. 14 milhões aqui seria o seguinte, seria a campanha de a campanha de um candidato ao governo, que fosse gastar lá o teto permitido, 5 milhões e 600, e mais de 3 senadores que tivessem, cada um deles, 3 milhões de reais, que era o teto permitido,
na campanha eleitoral do ano passado, por exemplo. Ou seja, 3 senadores, 3 vezes 3, 9. 9 milhões de cada senador, 3 milhões de cada um, mais 5 milhões de um candidato ao governo, que tivesse os 5 milhões e 600 para gastar. É essa continha aqui, confirmando-se essa reportagem aqui publicada pelo site Mídia News. Lúcio, o ano passado, você vê que houve uma tentativa por parte de algumas instituições, empresas privadas, oferecendo ao mercado de candidatos e partidos aplicativos que davam condição automática, sendo vinculados ao Banco Central, esses aplicativos, né, devidamente autorizados, para que eles pudessem fazer a despesa de campanha automática e pudessem já os dados serem auditados junto ao Banco Central e junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Esses aplicativos foram homologados, né, pelo Banco Central e pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Simplesmente não funcionaram no país as vaquinhas, não funcionaram os aplicativos de arrecadação. Sabe por quê? Porque eles não querem esse tipo de coisa, eles não querem fazer a coisa de forma legal. Tá entendendo? Não querem fazer a forma legal. O aplicativo, fazer a forma de forma correta, os candidatos não querem, porque não vira, eles querem fazer a coisa errada mesmo. Tá aí a prova. 14 milhões de reais num motel, gente. 14 milhões de reais não é 14 reais, não é 140 reais, são 14. Pega uma nota em cima da outra, 14 milhões de reais, você vê o quanto de dinheiro não foi acumulado dentro de um motel, de um quarto de motel, para poder financiar a campanha de candidato a deputado federal, que, segundo notícias, acabou se elegendo, né? Acabou se elegendo, né? Alguns candidatos se elegeram justamente com dinheiro de Caixa 2. Excesso de dinheiro. Excesso de dinheiro. Excesso de dinheiro. Agora, Excesso alguém de deu gente esse dinheiro pra também, trabalhar. né? Porque não é só o candidato. Né? Tem o beneficiário disso aí, tem a empresa que deu, sei lá de onde que veio, tem que buscar exatamente isso. Mas aí vem através da saúde. Desvio de saúde, A questão do motel e tudo a gente pode levar até em brincadeira, né? Mas é saúde. Sui generis, você alugar uma suíte de motel. Ali tem 2 motéis. Não é questão de você guardar o dinheiro no motel. É o desvio de finalidade do dinheiro. Nós estamos lutando aí com 6 meses... Desvio de finalidade? Não, Edivaldo. Vamos dar o nome correto nisso. Qual foi? Isso é roubo de dinheiro público. Confirmando se isso roubo. Então, veja bem, é roubo. Ontem nós discutimos a exaustão aqui. Nós estamos falando a exaustão. A cidade de Cuiabá está se movimentando. Eu recebi, por exemplo, notícias que a minha amiga Carlina está se movimentando, com a Márcia Haddad está se movimentando num grupo para auxiliar aqueles que estão sem receber na Santa Casa. Sim. Sabe? Chegamos a um ponto de fazer cesta básica para trabalhador. Para trabalhador. Né? Para cesta básica, o pessoal está todo preocupado. 14 milhões não seria o suficiente. Se não fosse o suficiente, é 1 milhão e pouco. A folha de pagamento da Santa Casa. 14 milhões, nós teríamos pago 6 meses. Nesse caso, nesse caso específico, Edivaldo, o trabalhador ele está desempenhando as atividades dele, até há pouco tempo, né? Antes da Santa Casa fechar. Não, está lá. Não. Hoje, você quer ver só uma coisa? Ele continua lá. Hoje de manhã eu ouvi no programa do Mortadela e ontem eu ouvi no Tribuna o Adilson gravando uma matéria lá. Gravou e soltou no programa. Os meninos conversam. Me recordo até o nome de um, Jefferson. Pedindo, pelo amor de Deus, que mandaram gente embora, sabia? Lá na Santa Casa. Cortaram gratificações de R$200, 300, não mexeram nos tubarões, só os magrinhos. Só os magrinhos. Os magrinhos foram pro pau. Aí esse trabalhador lá, ele está há 6 meses, pelo menos, sem salário, e aí chegando nessa condição que você falou aí. De pessoas aí da sociedade, conhecidos da gente, né? De viver como um pedinte. E o seguinte, de que estão aí fazendo cotas, né? Para poder comprar cesta básica, para doar para essas pessoas. Isso que você falou. Esses trabalhadores estão na condição assim de pedir esmola. De pedinte. Exatamente, são pedintes. Pedintes. Né? Porque o trabalhador de baixa remuneração ou de média remuneração, ele tem limite no cartão de crédito. Ele tem limite de crédito, a família tem seus limites. 6 meses, quem tem filho na escola, filho pequeno, filho na faculdade, como é que faz? Energia... É um desmoronamento, é um desmantelo completo. da família, completo. A Energisa não quer nem saber.
Não quer nem saber se você está Uma desempregado, piada, você vai lá e corta. Professor, uma oportunidade que você está me dando de uma piada. É uma piada. Eu digo o seguinte, uma piada. Eu não sei qual foi o deputado estadual que entrou com um projeto ou com uma solicitação proibindo o corte de energia, proibindo o corte de água, proibindo e banco. Existe isso. São empresas particulares. Não querem nem que saber. não têm privadas, que não tem nada a ver. Venceu, vai cortar, tem seu limite, vai cortar. O banco venceu o papagaio, venceu o cartão, vai botar no pau, vai cortar crédito. Não está nem aí para você, não. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. E a gente, despudoradamente, a verdade é essa, despudoradamente, os homens públicos agem dessa forma. Eles não se importam. Eles não se importam com a vida de ninguém. Não. A sobrevivência política deles está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa. Está acima de vidas, está acima de qualquer coisa. E aí, se for profundamente, se for divulgação de nomes, nós vamos ter nome e sobrenomes conhecidíssimos. Conhecidíssimos no rol desse dinheiro aí. Mais um exemplo para ilustrar esse absurdo Vamos lá. que ocorre na Santa Casa. O exemplo, ele estava estampado ontem em letras garrafais no jornal A Gazeta. A manchete principal do jornal A Gazeta de ontem. Criança luta por vaga em UTI. Deixa eu pedir para o Jacinto. Está internado. Lá no estúdio do Cadeia, nós costumamos deixar os jornais da semana. Vê se você baixa um jornal A Gazeta de ontem para a gente, por favor. Se eu não estiver equivocado, essa criança aqui está internada no pronto-socorro de Várzea Grande, aguardando uma vaga em UTI. E aí um pequeno detalhe. Na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que está fechada há mais de 2 semanas, é isso? Há mais de 2 semanas. Tem lá 30 UTIs vazias. Isso é uma vergonha, é um descalabro, é um absurdo. Comentário. Está aqui o jornal. Está aqui, ó. Obrigado, Jacinto. Está aqui, ó. Valdecir Floriano Zomer, de 3 anos, está há mais de 1 semana internado no pronto atendimento do pronto-socorro de Várzea Grande, aguardando uma vaga em unidade de terapia intensiva, ou seja, numa UTI aqui na Grande Cuiabá. E aí cita lá o drama da família, né? Junto à mãe, que é Jusilaine Zomer, luta para sobreviver. Segundo a Central de Regulação, olha aí, não há vaga disponível, Em todo o estado, são 37 pessoas na fila de espera por UTI, sendo 19 para adulto, 8 neonatal e 10 pediátricas. E aí conclui a informação aqui na primeira página do jornal A Gazeta de ontem, dizendo o seguinte: só na Santa Casa, que está fechada há cerca de 15 dias, existem cerca de 30 leitos de UTI. É isso aí. É isso aí. Não tinha... A responsabilidade é só da falta de gestão lá na Santa Casa? Não, senhor. Não, senhor. A classe política que agora está se reunindo aqui em Cuiabá, no Palácio Paiaguás, no Palácio Alencastro, lá em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, estava fazendo o quê até agora, esperando a situação chegar nesse ponto? No fundo Por que é que não se movimentaram antes? Por que é que não se movimentaram antes? Não tiveram tempo. Ficam aí trocando acusações, um xingando o outro. Agora, resolveu o problema? Nada. E aí tem aqui, ó, uma criança de 3 anos que corre o risco de morte por não ter uma unidade de terapia intensiva. E aí eu quero fazer uma pergunta, Edivaldo. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta. Ninguém vai pagar por isso? Ninguém. Isso vai continuar acontecendo, a população sendo humilhada, sendo pisada. De quem é a responsabilidade, Lúcio? Isso é que tem que ser apurado. E aí que tem que entrar. Será que o Ministério Público tem que ser provocado? Jornal não é fé pública? Jornal é fé pública. Será que o Ministério Público não pode dar uma passada, conversar com os funcionários que estão lá, de joelhos, praticamente de joelhos, são, não diria merendeiros, pessoal da limpeza, pessoal que depende do salário, você entendeu? Sim. Será que não podia antecipar alguma coisa?
E botar gente grande na cadeia, professor. É porque o problema... Gente grande o na problema é que cadeia. ele vai para a cadeia, mas ele não fica. É, esse que é o problema. esse é que Olha só a falta Ele de não ação. fica, Olha entendeu? só a falta de ação. Olha só a falta de ação. Estão pedindo o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, está pedindo um plano de ação. Nós falamos isso no programa de ontem. Ele está pedindo um plano de ação. Para liberar. Ele já se comprometeu que vai ajudar a Santa Casa com recursos financeiros. Mas ele quer um plano de ação. O plano de ação não chegou, pelo menos até ontem. Ninguém teve notícia de que esse plano de ação tivesse chegado lá no Ministério da Saúde. Verdade. Há 15 dias foi a primeira reunião onde participaram aí alguns integrantes da bancada federal, junto com o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo. Nós divulgamos essa informação aqui na Notícia de Frente, saiu lá no Jornal A Gazeta, no Jornal do Meio-Dia, saiu na imprensa toda. Agora, e o plano de ação não chegou lá. Creio que só nesse precisa momento... isso. Pois não, professor. Não só precisa exatamente do plano de ação. Eu creio que nesse momento, depois que o Lúcio divulgou aqui a matéria do RD News, um abraço ao Romilson, um abraço a Camila. Mídia News. Mídia News. Mídia News. Mídia News. Ramon. Ao Ramon, a Camila que fez, a Camila Ribeiro que fez a matéria, parabéns. Que esses 14 milhões possam ser vasculhados de como, quando, onde e por que esse dinheiro foi parar no motel. Pois é. Será que esse dinheiro é um dinheiro político? Sabe o que é? O dinheiro do político, ele procria com rapidez. O dinheiro do político é como se fosse um dinheiro de coelho. A procriação é rápida. Não é para a gente saber já parou para imaginar? Quais foram os beneficiados. Não só quem deu, nem só quem desviou. Quem é que foi beneficiado por isso aí? Será que quem foi beneficiado poderá perder o mandato? Se foi eleito, poderá perder o mandato? Você já imaginou? Será que eu posso falar uma coisa aqui? Pode. O senhor tem Eu direito posso a falar falar? qualquer Eu posso coisa. falar? Alguns políticos, principalmente esses que se envolvem com corrupção, com propina, com cobrança de comissão em obras públicas, eles são o quê? São uma espécie assim de prostitutas da política, Do poder. do poder, não é isso? do poder. E aí é o seguinte, Tudo pelo aí eles poder. querem estender o seguinte, bom, vamos prostituir o dinheiro, vamos colocar tudo lá no motel. Colocou, não é na vala, colocou o dinheiro na vala comum dos políticos. Né? Você já imaginou esses 14 milhões numa farmácia de alto custo, Edivaldo? Que as pessoas, existem remédios, pessoas que precisam de um remédio chamado Saflutan. Esse remédio, é um colírio extremamente necessário. Se ele não pingar diariamente esse colírio, ele pode ficar cego. Muitas pessoas têm esse problema e precisam desse remédio, né? E ele falta, muitas vezes acaba faltando, na maioria das vezes acaba faltando, né? O que é um problema sério. Numa farmácia comum custa acima de R$100 o remédio, né? Aí eu fico pensando assim, poxa, quanta gente precisa de remédio de alto custo, rapaz, né? Você vê fila no hospital muitas vezes, fila nos pronto-socorros, né? Mãe passando dificuldade dentro de posto de saúde. E do outro lado você vê 14 milhões de reais, quanto dinheiro é desviado da saúde, sabe? Que poderia salvar vidas, né? Enfim, eu não sei, olha, eu acho que definitivamente essas pessoas que promovem isso, né? Que certamente promovem, tanto é que o dinheiro foi encontrado dentro de um motel, né? São completamente desumanas no sentido de pensar no próximo. Não pensam no próximo. A situação... Não estão nem aí. Pensam no seu próprio interesse, entendeu? No seu próprio umbigo, né? Nas suas vantagens, no seu crescimento, na sua suposta prosperidade. Né? Uma prosperidade corrupta. Mas o fogo do inferno... Talvez eu até tenha exagerado um pouco aqui, sabe? Você não exagerou. Não, talvez eu tenha... Você não exagerou. Não, eu vou dizer o seguinte, talvez eu tenha exagerado num aspecto. Qual? De comparar prostitutas com políticos ladrões, larápios, corruptos. Aí você errou mesmo. Com esses bandidos que roubam a vida das pessoas. Porque é isso que ocorre. Não, as prostitutas têm mais valor. Porque elas Sim, vendem o que é delas, claro. elas vendem o corpo dela. É o trabalho delas. Dela, o trabalho. Faz da prostituição, que é uma das profissões mais antigas do mundo. É Talvez a a mais antiga do mundo. É a mais antiga. Né? A prostituição, ela vende o que é dela. Ela não tira de ninguém. Ela não terceiriza o sexo. Ela vai lá, fulana, faz do meu lugar.
ela vende aquilo que é dela. Mas, volto a dizer, esses 14, quase 15 milhões que o Lúcio levantou a questão aqui, é de indignação, porque, voltando a dizer, nós temos gente quase que passando fome. Se fosse depender do dinheiro do salário, estaria passando fome, auxiliado por pessoas que talvez eles nunca tenham visto, para não passar fome. Tem gente com poder que quer insistir em manter toda essa bandalheira. Está aqui, ó, está aqui. Fala aí. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta quarta-feira que prefere, olha só, que prefere desistir da tramitação do pacote anticrime apresentado por ele ao Congresso se houver alguma tentativa por parte dos parlamentares de retirar do texto os trechos que tratam, sabe do que, seu Edivaldo e professor Haroldo Arruda? Corrupção. De corrupção. Corrupção. É isso. É Mas isso aí. Sabe por que anteontem teve festa em Brasília, na Câmara? Porque o ministro, com todo respeito ao ministro, Alexandre Moraes, foi levar um projeto que diverge frontalmente do projeto Sim. do Sérgio Moro, para acabar com esse tipo de coisa. E aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, nessa mesma reportagem, tem uma outra informação. Numa entrevista a uma emissora de TV, o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, relator do grupo de trabalho que analisa os textos de Moro e do ministro Alexandre de Moraes, que tem um projeto parecido com o do ministro Sérgio Moro, admitiu que poderá retirar da proposta a previsão de prisão após a condenação em segunda instância judicial. Ou seja, eles querem que os bandidos e os ladrões continuem em liberdade para continuar roubando cada vez mais o dinheiro do povo. O presidente do Senado, simples Davi Alcolumbre, também rejeitou a solicitação da CPI da Lava Toga. Cajuru fez um belo discurso, desconjurando a atitude do presidente do Congresso. Então, como diria Milton Leite, que beleza! Que beleza. Segue o jogo. E aí, só para complementar aqui, aí segundo esse senhor aí, esse deputado, caso a proposta atrapalhe a tramitação do restante do projeto, é melhor deixar a análise deste ponto específico para o segundo semestre e tentar aprovar os outros trechos dos pacotes que tratam da segurança pública e do crime organizado. Ou seja, eles até topam mexer com as facções criminosas, mas não aceitam mexer com os ladrões de terno e gravata, com os bandidos que conseguiram um mandato com caixa 2, enfiando dinheiro num monte de lugar. Segundo o Media News, E até no motel. Até dinheiro do crime organizado. Sim. Você pode ter certeza que alguém foi financiado, se não aqui, em qualquer outro lugar, financiado com dinheiro do crime organizado. Ué, lá no Rio de Janeiro as milícias não fazem a festa? Claro. Ué, Tomam conta. Elege Claro. deputado federal, deputado estadual. Qual é o seu destaque, professor Haroldo Arruda Júnior? O meu destaque. Meu Seu destaque. Qual é o seu Destuque, mistura de destaque com, Então, qual o seu com discurso? discurso. Eu vou falar sobre o Congresso aprovou, a Câmara aprovou ontem, né? Muito rapidamente, a PEC do orçamento que ingessa o orçamento do governo, né? Uns disseram que foi um entendimento, né, entre o governo e a Câmara. Outros já dizem que é uma derrota gigantesca do governo no atual cenário. Lembrando que essa PEC era uma pauta bomba, né, um projeto bomba que foi criado pelo Eduardo Cunha contra a Dilma, né, e foi desengavetado agora. Quem perde com isso, vocês vão saber um pouquinho mais no meu destaque. Perfeitamente. O importante é que os municípios vão ser fortalecidos, né? Também. Parece que sim, né? Parece que sim. E o seu destaque, elegância? o meu destaque de hoje é que a situação do ex-ministro Blairo Maggi continua cada vez mais complicada.
a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, bateu duro num despacho dela, no ex-ministro e ex-senador. Ela afirmou o seguinte, ela afirmou que Blairo Maggi, olha só o termo que foi usado, olha só o termo, que Blairo Maggi está desesperado para desconstruir as investigações relacionadas à Operação Ararate e que, para isso, apresenta um rosário de alegações infundadas. Para mim complementar aqui, o resumo do destaque, a pergunta que tem que ser feita aqui, que tem que ser feita, é um questionamento muito sério. Por que é que o ex-governador, o ex-senador, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por que ele não quer ser julgado pela Justiça Federal? Por que ele insiste, mas insiste muito, em ser julgado pela Justiça Estadual? Qual o problema da Justiça Federal? Se ele fica alegando que não tem culpa, que não é inocente, que não participou daquela trama lá para comprar a vaga do conselheiro Sérgio Ricardo por 12 milhões de reais, qual o problema dele ser julgado e dar as explicações que ele disse que tem para dar à Justiça Federal? Esse é o seu comentário. E meu questionamento. Teu questionamento e seu comentário. Essa é a elegância da notícia. Hoje está contundente, né? Tá ótimo. Meu Deus do céu. Hoje, bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia. O senhor tem uma refeição. Olha, tem um café da manhã saudável. Eu aprendi, essa frase aqui não é minha. A frase não é minha, para responder o que você colocou. Esta frase é da enciclopédia Antero Paz de Barros. Ele diz o seguinte: o cidadão nunca, jamais pode perder a capacidade de se indignar. Parabéns. E é verdade. Intervalo comercial e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira. Estamos caminhando para o final do primeiro trimestre do ano, gente. Muito rápido, né? Não, está rápido demais? Muito rápido. Eu acho que pegou a banguela. Está girando. Está descendo. Rápido, né? rápido demais. Está descendo. Carrinho de rolemã, né? Carrinho de rolemã. Falar em carrinho de rolemã, você brincou de carrinho de rolemã? Muito. Você brincou de carrinho de rolemã? Muito. Acho que não. Então não, falou acho que não, porque não. Não, professor. Eu brinquei muito. Sabe o que é? É que a gente se recorda de coisas antigas. De coisas recentes. Ele é um jovem. De coisas recentes ele não se lembra. Brinquei de bola de meia, entendeu? De que mais? Brincou de bets você brincou. Bets, para nós aqui, na região, é o taco, né? Taco. Você brinca, né, dessa forma. Mas é importante, realmente, né? Que a gente que teve infância, de vez em quando... Eu passava o dia inteiro chutando pandoga na rua. Não é verdade? Dia inteiro. É, totalmente. Uma delícia. Quem sempre andou de rolemã sempre tinha o dedo machucado, porque a roda passava por cima, de vez em quando você foi arrancar. Ou era daqui, ou era daqui, entendeu? É tempo bom, meu Deus rapaz. Do céu. Mas vamos para o programa de hoje? Aliás, o programa de hoje está gostoso. A sua companhia nos faz realmente rejuvenescer. O secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Conversou com a Nayara, a nossa musa do jornalismo, e Lúcio Sorge, a elegância da notícia. Vamos ver o que é que disse o digno secretário. Nós temos aqui várias reportagens no panorama agropecuário, e quando é o pequeno produtor, a reclamação é isso, é falta de apoio e incentivo. Exatamente, em termos de apoio, em termos de assistência técnica, apoio de subsídio, ajuda na organização. Eu quero dizer para você que quando a gente começou lá no dia 1º de fevereiro, agora a gente também teve uma grande preocupação nesse sentido, né? Mas a gente tem uma palavra e uma manutenção, um desejo muito grande do governo, né, do governador Mauro Mendes, a gente poder fazer isso e se transformar numa realidade diferente.
né, de fazer com que isso possa realmente, o Estado, o poder público possa se voltar para a agricultura familiar, né? A gente sabe muito bem que às vezes a produção da agricultura familiar precisa desse apoio maior, porque você pega a grande produção, em termos de tecnologia, investimento, captação de recursos, porque eles têm inclusive capacidade de se organizar, têm capacidade de dar a sua terra para poder captar o recurso. A agricultura familiar é diferente, muitas vezes a gente precisa pegar o produtor pela mão para que ele possa realmente ter condição de acesso ao crédito, né? Nós temos hoje uma reformulação da própria Empire, nesse sentido, para que a gente possa ter uma estrutura para que o próprio técnico, o próprio servidor da Empire possa estar na roça. Então a expectativa é que a gente possa ter agora, dentro do programa e da política de governo, né, do governador Mauro Mendes, uma atenção especial para a agricultura familiar, que no nosso ponto de vista não é também só uma questão social, é acima de tudo também desenvolvimento econômico, porque a agricultura familiar ela gera emprego, gera renda, e gera economia, gera impostos para o Estado. Qual é o orçamento da Secretaria hoje, secretário? Hoje, em termos de orçamento para investimentos, fora o custeio e o pagamento de servidores, nós temos em torno de 20 milhões de reais. Né? A gente sabe muito bem que... Muito pouco, não é? É muito pouco. O ideal, a gente já fez uma medição nesse sentido, que a gente inclusive vai apresentar ao governador agora, final de março, início de abril, um plano de ação que vai ficar em torno de 50 a 60 milhões, que seriam os investimentos ideais para a agricultura familiar. Essas propostas não saem do papel, discurso, né? vira só plano de ação, projetos, mas na prática nós precisamos chegar lá na roça do trabalhador, para que ele possa produzir mais, né? E a gente percebe, Lúcio, que a agricultura familiar ela pode trazer, além de desenvolver economicamente a cidade, ela pode trazer, acima de tudo, também qualidade de vida para o produtor. Secretário, o senhor chegou a falar recentemente que não acredita na extinção, né, da Empire, que pode sim haver uma reformulação ali dentro, e a gente sabe de muita gente já está saindo, mas pode haver uma reformulação, a gente sabe também da grande dívida que a Empire tem, mas sim pode ser aproveitada. Como pode ser aproveitada para incluir nesses projetos, para que esses projetos deem certo? Olha, se você pegar hoje, eu vou falar em números redondos aqui, aproximados, nós temos, a Empire hoje deve ter em torno de 700 servidores, desses 700 a gente já reduziu em torno de 100, que ficou mais na parte, quando eu falo Empire, falo CEAF, falo CEASA, né, e Empire. Nós temos em torno de 100 servidores que foram diminuídos, e esses servidores estão ligados mais à parte da gestão, à parte das indicações, né. Mas hoje a Empire tem em torno de 500 técnicos. Eu acho que a agricultura familiar, ela deve ser olhada com maior carinho, realmente, né? Com mais atenção. Todos nós dependemos da agricultura familiar. Boa parte do que está na mesa hoje dos brasileiros vem da agricultura familiar, e o papel do Estado, aí sim, tem que se ter Estado máximo, né? Ter a presença do Estado para dar condições tecnológicas e condições, inclusive, de consumo, de compra, muitas vezes, daquilo que é produzido pela agricultura familiar. Eu acho que é importantíssimo isso também. Pense na possibilidade de você ter a utilização, por exemplo, do que se produz da agricultura familiar nas escolas públicas. Um compromisso de compra mesmo, né? De comprar e pagar também. De comprar e pagar o que vem, né, da agricultura familiar. Eu acho que isso é importantíssimo, porque são produtores que dependem diretamente do que fazem, do que produzem, né? E tem um papel importantíssimo para a sociedade. Discurso é o que não falta. Promessa também há não quanto falta. Tempo? Promessa, não, mas há muito quanto tempo. Meu Deus há muito do céu. tempo. Tem muito político aí que se elege fazendo promessas para os pequenos agricultores. Exatamente. Né? Para esses que atuam na agricultura familiar. E olha, eles não têm apoio, eles não têm incentivo, eles não têm acesso ao crédito. Por exemplo, para que o pequeno produtor, a família que atua lá na agricultura familiar, para que ela tenha acesso ao crédito, muitas não têm como, sabe por quê, Edivaldo? Não tem o título da terra. Não tem o título. Enquanto não tem garantia real. Como é que vai ter? Como é que vai ter? Eles não têm apoio, professor Haroldo, no que o senhor acabou de falar aí, para comercializar a produção deles. Isso, para comercializar. Eles não têm apoio não tem para plantar. CNPJ, não pode comercializar, não pode emitir nota para o poder público. Pois é, como é que faz? Muitas Tem que facilitar. Muitas vezes falta estrada para eles transportarem a produção. Estrada. Ponte. E eu vejo, Lúcio, nesses dias, estão carregando muito, né, no agro e tal, a propaganda que sai, né, como é que fala?
irrigação, mais não sei o quê, eu não vejo nada. Aqui no nosso estado, pelo menos, eu não vejo nada. Certo, nós perdemos o bonde da história. É sempre bom a gente voltar um pouco no tempo. Quando nós elegemos Fernando Collor de Mello, nós tínhamos a escolha de eleger como presidente da República Leonel de Moura Brizola. Filosofia de Brizola, com Darcy Ribeiro, com outros tantos. Assentamento rural, era assentamento. Fazer, como fez, como foi governador no Rio Grande do Sul, as brizoletas com escolas. Então, esses assentamentos seriam o quê? Agrovilas. Cada um com seu pedaço para plantar, mas todos morando no mesmo local, com médico, com escola de primeiro e segundo grau, para que o aluno saísse dali pronto para cursar uma faculdade. E tudo isso foi por terra. Acreditamos, mais uma vez, no canto do cisne. Acreditamos em Fernando Collor de Mello, em detrimento a Mário Covas daquela ocasião, em detrimento a Leonel de Moura Brizola. Um homem de bem que morreu sem uma mácula. Estamos falando em políticos sujos e tal, Brizola morreu alvo, claro. Porque o que a gente vê aqui é o seguinte, o grande é que tem apoio. Exato. O grande é que tem apoio. Exato. Por exemplo, a gente ouve muito falar aqui de AMPA, Associação dos Produtores de Algodão, a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho. Parabéns. Acrimate. Parabéns aos grandes produtores pela competência que eles têm. Agora o seguinte, porque muitos deles, os grandes, nem de financiamento eles precisam. Eles se autofinanciam. Aliás, e o que produz vai embora, né? Os grandes estão financiando aqueles que não são tão grandes, os médios. Não é isso? Isso acontece e acontece muito. Agora, o pequeno proprietário rural, da agricultura familiar, ele precisa do apoio do poder público. Né? O que a gente ouve, como falamos aqui agora há pouco, é muita promessa. Falta um pouquinho de ação. Por exemplo, se não melhorar lá o orçamento da Secretaria de Agricultura, dá para fazer alguma coisa mais concreta para a agricultura familiar? Não. Com 20 milhões de reais por ano? Não e dá. você pode, no assentamento, cada um ter seu barraquinho, distante de tudo. Não era melhor você condensar, juntar todo mundo para fazer um distrito? Seria um distrito agropastoril. Vamos colocar aí. Um distrito agropastoril. Tem um exemplo aqui, próximo da gente. Que é o Cinturão Verde lá do Pedra 90. Sim, mas tem um exemplo. Individualmente, cada um faz o seu. Que ali é a organização, né? Não, mas ali teve o poder público atuando. Tem o poder público atuando. Lá atrás. E é organizado. Lá atrás teve o poder público. Teve um impulso. Teve o apoio, teve o incentivo. É isso que essas pessoas precisam. Estavam querendo acabar com a Emater? Acabar com a Indéia? O Blairo não precisa da Emater, não precisa do Indéia. O Iraí não precisa. Não. Né? O Pupim que tudo que eles produzem vai para fora, praticamente, né? Não é verdade? Quem precisa é o Zezinho do Pé da Serra. Da couve. Esse precisa. O da couve, do alface, que está na sua mesa ali. 3 hectares de terra para viver. Exatamente. Para viver, esse precisa. Simples. Mas vamos tocar o barco aqui? Foram escolhidos ontem os deputados que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência dos Servidores de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso. A CPI tem um prazo de 180 dias para realizar a investigação. E é só investigação, né? Investiga daqui, investiga dali, saiu por aqui, saiu por esse ralo, pega ladrão, vai à vontade e vamos lá. Os detalhes sobre isso nós temos com Luciana Gavilha. Foi tranquila e rápida a votação dos membros que passam a compor a CPI da Previdência dos Servidores de Mato Grosso. O relator é o deputado Tiago Silva, Paulo Araújo, vice-presidente, e o deputado João Batista é o presidente. O deputado Ulisses Moraes tentou a vaga de vice, mas não conseguiu. Teve apenas um único voto, o dele próprio. O objeto da CPI é analisar a contabilidade da Previdência no Estado. O presidente da comissão fala em abrir esta caixa preta. Eu tenho observado, inclusive em representante dos outros poderes, que existe sim essa vontade de estar levantando. Por que o governo diz hoje que nós temos um déficit aí de aproximadamente 1 bilhão no Fundo de Previdência? Por que chegou a esse ponto?
há contribuição por parte do trabalhador e há contribuição por parte do patrão, no caso aqui, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Então, em que momento a nossa Previdência se perdeu? E se houve desvio, né, seja de finalidade ou desvio de recurso de forma criminosa, que sejam apontados quem são os responsáveis, que eles sejam punidos. É claro que não é função da CPI punir essas pessoas, mas o relatório da CPI é o que vai balizar as autoridades para que possa punir essas pessoas e restituir aquilo que foi tirado de nós. O Estado tem 105 mil servidores e 30 mil são aposentados e pensionistas. E recai sobre a Previdência denúncias de desvio de finalidade e má gestão. Se ficar evidente qualquer desvio de finalidade, não tenha dúvida que a oitiva será necessária e obrigatória, né? Tanto eu quanto o Tiago, que também somos servidores, né? A exemplo do João Batista, estamos aí justamente para poder dar o apoio político necessário à condução dessa CPI. Essa CPI ela não está aqui para confrontar o governo que está aí ou confrontar outros governos. Na verdade, a CPI ela foi instalada de forma técnica para que a gente possa descobrir de fato os números, né, e abrir a caixa preta. Há uma tendência de fazer uma reforma da Previdência e nós queremos discutir, nós queremos aprofundar esse assunto aqui na casa para que realmente o servidor que tanto trabalha, que tantos anos tem contribuído pelo Estado e também para a sua aposentadoria não seja prejudicado. Então, sem sombra de dúvida, esse será o nosso plano de trabalho aqui, realmente é proteger os direitos dos servidores. Ainda não foram definidas as oitivas da CPI da Previdência, mas as primeiras podem incluir servidores do MTPrev e também da Secretaria de Gestão. O próprio governo de Mato Grosso já antecipou a previsão do rombo da Previdência apenas para este ano. R$1 bilhão. No ano passado, o desfalque foi de 800 milhões. A comissão tem um prazo de 180 dias para analisar o histórico contábil da Previdência e, posteriormente, elaborar estratégias eficazes para garantir a saúde financeira da Previdência. Esse trabalho ele apenas vai começar a aparecer quando começarmos a requerer, principalmente no fundo do MTPrev aqui, esses dados contábeis. Aí sim nós vamos ter uma noção se aquilo que se fala para a imprensa é verídico. E outro, a nossa Previdência, ela simplesmente não se desviou da noite para o dia, não é uma coisa de 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que nós temos de informação é que isso vem sendo feito de forma gradativa e é isso que nós temos que apurar para que possa apresentar proposições de melhora e garantia do direito desses trabalhadores quando se aposentarem. Aí, o João conseguiu uma CPI que dos últimos tempos também é de suma importância, de grande e relevante importância. Por que nós temos 1 bi e pouco de dívida e o que aconteceu com o dinheiro da Previdência do Estado? Onde é que foi colocado? Desde o tempo do IPEMAT, né? Aí tem que fazer um levantamento desde lá de trás, né? Desde o tempo do IPEMAT para ver o que aconteceu. Porque, olha, o cidadão descontar no seu lerite e não ter absolutamente nada o benefício, pelo amor de Deus. Porque o que a gente sempre ouve é o seguinte, olha, tem um rombo gigantesco na Previdência. E aonde está? É isso que precisa saber. E essa CPI deve ajudar a encontrar essas explicações. Assim esperamos. Esperamos, claro que esperamos. Professor, vamos ao seu discurso? Vamos ao discurso. Vamos lá. Ao seu destaque. E a prova de que o meu discurso, o meu destaque é com relação a essa... quando o parlamento quer, quando a Câmara dos Deputados quer, eles votam muito rapidamente. Quando eles têm interesse no projeto, né, de emenda constitucional, seja um projeto de lei que seja, eles têm muita pressa nisso e acabam aprovando isso. Tanto é que essa PEC que foi aprovada, uma PEC que estava engavetada, que era uma pauta bomba, um projeto bomba contra a Dilma, né, criado pelo Eduardo Cunha, acabou sendo desengavetado ontem e votado muito rapidamente um projeto que é o projeto que engessa o orçamento do governo, dando um poder muito grande para o parlamento e deixando nas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ninharia, vamos dizer assim, 3% do orçamento para ele poder gerir, né? Uns disseram que foi um entendimento entre o governo e o parlamento, e outros disseram que é uma grande derrota do governo Jair Bolsonaro, e eu fico mais por esse lado aí, acreditando que realmente, ou infelizmente,
foi uma grande derrota sim, porque nem o Paulo Guedes, nem a equipe econômica contavam com isso e o parlamento mostrou a sua força. Não é de graça que o parlamento em nosso país, historicamente, tem uma força muito grande e, definitivamente, o governo nunca tem a força suficiente para poder aprovar essas coisas todas. Outro ponto importante são as consequências disso no mercado financeiro. Automaticamente a Bolsa reagiu, o dólar reagiu e, de certa forma, as consequências também serão maiores ainda nos próximos dias em função justamente da aprovação dessa PEC. Eu fico muito desconfortável em ver um governo que não tem e não está conseguindo governabilidade suficiente para aprovar certas coisas. Diga-se de passagem, se essa mesma turma que aprovou a PEC, injeção do orçamento do governo, né, se ela resolvesse também votar a reforma da Previdência nessa pegada aí, nessa virada de noite, o que é que nós poderíamos ter hoje pela manhã? Não sei, mas de certa forma o parlamento mostrou a sua força, Rodrigo Maia mostrou a sua força e o governo Bolsonaro terá muita dificuldade de aprovar os projetos que ele gostaria de aprovar. Diga-se passagem, reforma política, se é que vai ter, reforma da Previdência e muitas outras reformas necessárias para o país. E essa história ainda não acabou, professor. Ainda não acabou. Por exemplo, essa aprovação aí de engessar o orçamento da União, as pessoas costumam chamar de pauta-bomba. Pauta-bomba, né? Pois é. Tem aí uma outra pauta-bomba que está agendada para a semana que vem. Agora, essa aí, ela pode não ser boa para o governo federal, mas ela é boa para Mato Grosso. Foi publicado no portal UOL uma análise do jornalista Thales Faria, onde ele coloca o seguinte: pode até ser que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não cumpra a sua promessa, se na semana que vem ele já tiver voltado às boas com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ontem, que na realidade aqui foi na terça-feira, os governadores do Pará, Jader Barbalho, e do Mato Grosso, Mauro Mendes, fizeram uma peregrinação pelos gabinetes de Brasília em busca de recursos para seus estados. Junto com o deputado José Priante, do MDB do Pará, arrancaram de Rodrigo Maia a promessa de que será votado na semana que vem o projeto que regulamenta o repasse das perdas causadas pela Lei Candir aos estados exportadores de matéria-prima. No nosso caso aqui, exportando as commodities, né? E aí a reportagem continua dizendo o seguinte: trata-se da PLP 511/2018. Priante é o relator da matéria. Em seu texto, determina que a União mande 39 bilhões anualmente aos estados, municípios e Distrito Federal a título de ressarcimento pelas perdas. E ontem, no Senado, o ministro Paulo Guedes deu um aviso importantíssimo, não só para senadores, teve até um bate-boca dele com Cátia Abreu, com a senadora Cátia Abreu, mas ele diz o seguinte, daqui uma nota também do portal UOL. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que pode deixar o governo se a reforma da Previdência não for aprovada e for reconhecida uma dívida de 800 bilhões da União. Apesar disso, ele declarou que não deixará o governo na primeira derrota. Tem uma responsabilidade de não sair na primeira derrota. Mas se os poderes aprovarem que a União deve 800 bilhões aos estados e a reforma da Previdência não for aprovada, eu vou ficar aqui para quê? Para apagar incêndio? Vou entrar para o Corpo de Bombeiros de Brasília. Não tenho apego ao cargo. E a afirmação ocorreu depois de questionamentos da senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, durante a audiência pública realizada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Falou-se muito sobre o FEX. Durante a campanha... O que é, Paulo Guedes? Ou que no máximo, que o FEX seja contabilizado para amortização da dívida do Estado.
ou dos estados. O Paulo Guedes, durante a campanha, foi muito questionado, muito cobrado, né, das pessoas. Por que você tem que apoiar Jair Bolsonaro? Por que você está apoiando Jair Bolsonaro? E ele sempre diz o seguinte, olha, estou apoiando porque ele me dá a carta branca para fazer aquilo que eu acredito que é o melhor para o Brasil, né? E eu vou fazer isso. O problema é que agora ele, enquanto ministro, né, ele não está conseguindo colocar em ordem aquilo que ele, de certa forma, gostaria de fazer, ou pelo menos prometeu fazer durante a campanha do Bolsonaro. Não é o presidente que determina. Não é o presidente que determina, tem um parlamento forte nessa história toda. O apoio o presidente dá. E no fundo ele tem razão, né? Um gestor que não consegue colocar em prática aquilo, ou delegar aquilo que ele gostaria de colocar em prática para que a empresa ou para que um país entre num trilho, né, definitivamente não tem sentido algum ele continuar ali. Senão ele vai virar exatamente marionete ou então bombeiro apagando um foguinho aqui, apagando um foguinho ali, mas não vai ter a reforma consistente que o país precisa ter. É isso que ele está dizendo. Terminando o que disse o Paulo Guedes. Eu acredito na dinâmica virtuosa da nossa democracia. Tenho certeza que os partidos e os 3 poderes cumprirão o seu papel. Não tenho dúvidas disso. O presidente sempre me apoiou nas medidas sugeridas para resolver os problemas para o Brasil. Se o presidente ninguém quiser, eu vou obstaculizar o trabalho de vocês, declarou Paulo Guedes. Como é que é o negócio? É isso mesmo, quer dizer... O presidente quer. Né? Ele tá dizendo, o presidente quer que ele continue. Se eu não posso fazer o que eu quero fazer, eu não vou atrapalhar o trabalho de vocês. Exatamente. Isso que ele está dizendo. Falou para o Senado, falou de uma maneira geral. Para o Congresso Nacional. Vamos tocar para o intervalo rápido e a gente volta com a sequência e vamos ouvir o discurso de Lúcio Santos. Pois muito bem, voltamos com o nosso A Notícia de Frente desta quinta-feira. Estamos aqui no bloco final, né? O que tem aqui? A doutora, a juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal, homologou mudanças no acordo de colaboração premiada do ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias Domingos de Mello. Ela já havia também feito esse mesmo procedimento com outros, né? Que participaram daquela operação. Pedro Elias, para evitar o cumprimento de pena privativa de liberdade, o ex-gestor prestará serviços comunitários a entidades beneficentes sem fins lucrativos. A decisão é do último dia 19 e acata pedido formulado pelo Ministério Público do nosso Estado. O versátil... Pois não. Tem uma informação aqui, Edivaldo, que o Estado deve ficar atento para o que vai acontecer nesse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Uma ação no STF pode derrubar a lei que congela a RGA dos servidores aqui de Mato Grosso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações em um prazo de 10 dias do governo do Estado e da Assembleia Legislativa a respeito da lei que estabelece critérios para o pagamento da revisão geral anual, a famosa e conhecidíssima RGA, que foi essa lei aí que foi sancionada em janeiro pelo governador Mauro Mendes. Esse pedido aqui foi feito no início dessa semana e faz parte da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da RGA, que foi proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e aceita pelo Supremo Tribunal Federal no dia 13 desse mês de março. Perfeito. Falando em RGA, a Assembleia aprovou, agora essa semana, anteontem, aprovou a RGA do Judiciário. Do Judiciário. E aí está judicializado, está no STF, né? No STF. No STF. E aí, nessa ação direta de inconstitucionalidade, a entidade classista aí, a Confederação Geral dos Servidores aí no país, pede que a lei da RGA seja suspensa
até o julgamento do mérito. E aí, no escopo final, né, no pedido principal da ação, é para que a medida do governo Mauro Mendes seja declarada inconstitucional. Aí vai virar um melê, né? Porque aí o que vai acontecer? Se vingar a tese, se for aprovado, se for determinado o pagamento da RGA, quanto é que nós estamos atrasados com a RGA? Isso vai ser tudo de uma vez? Os sindicatos, né, farão uma composição para receber devagarinho? Está todo mundo mordido com o governo. Então vai ser outra discussão que a gente vai ter, e grande discussão aqui. E aí a situação vai complicar um pouco mais, porque daqui a pouco a gente parece que vai falar sobre isso, né? Do empréstimo lá na Assembleia, exatamente, né? Que tem a ver lá com o Bank of America, que não iria pagar a princípio aquela prestação, né? Podemos chamar assim, né, professor? De 146 milhões de reais, mas o Bank of America não aceitou. Faz parte do carnê. Pode até, de repente, mudar, mas, por enquanto, é o seguinte, ainda nesse mês, teria que ser pago aí quase 150 milhões de reais. Perfeito. Mas não faz parte do carnê, professor? Faz parte do carnê. O carnê vence agora, em março. Depois tem outro vencimento em setembro, não é? E aí esse carnê aí, esse carnê... Não pagou, esse carnê levou. É o seguinte, esse carnê iria até 2022, não é isso? Exato. Agora estão querendo fazer um carnê bem maior aí, né? 2040, né? 2038, E 38, 39, né? 20 anos? Olha, falando em 20 anos, depois de 22 dias internado, esse monstro do humorismo nacional, meu amigo pessoal, aliás, amigo de todos nós aqui, André De Luca, deixa o hospital. Volta a uma vida normal, natural, de convivência com todos nós. Talentoso, versátil, dezenas de personagens, todos caracterizados, personalizados realmente por André De Luca. A Almerinda é o seu grande carro-chefe, e a gente tem que desejar ao André, né, juízo, filho. Se alimente. Exatamente. Se alimente. Não se deixe levar pelo veneno dos outros. Isso Você é muito talentoso, importante. você tem tudo, você já venceu na vida. Essa sua vitória é vitória de todos nós. Agora, eu queria só dizer uma coisa aqui, para o André De Luca, não é? Dizer para ele o seguinte, que ele não se sinta incomodado, porque quem incomoda é a Almerinda. É verdade, é o personagem, exatamente. É o personagem. Almerinda. Gente boa. Eu fiz antes do André, e já disse para ele lá no site, no dia que eu fiz uma matéria com ele lá no Bom da Notícia, que eu sou fã incondicional do André. E senti nele que ele estava meio que debilitado. Isso foi 5, 6 dias antes dessa internação do André. Então, o André, eu recebo de todos nós fluidos positivos para que você volte ao normal. E bota a boca da Almerinda para falar. Esse negócio não. A Almerinda é a alma do povo. Exatamente. É a alma do povo. A alma do povo. E a Almerinda não é uma qualquer. Não é uma rapariga qualquer. Não. A Almerinda é a Almerinda. A Almerinda é socialite. É socialite. Ela volte. Exatamente. Ela volte ao convívio social aqui do nosso estado. No mínimo, o André De Luca, que é meu amigo também, gosto muito dele, extremamente talentoso, né? Mora perto da minha casa, né? Tem oficinas de teatro e tal. Conheço ele bem, minha filha faz o Cena 11, amigo do Flávio Ferreira, né? Então, enfim, mas é importante esse tipo de aprendizado, né? Isso é um aprendizado. Nem tudo na vida vale a pena, né? É preciso você escolher. Se você escolhe errado, né? E a maior angústia do homem é necessariamente a escolha de Valdo, Lúcio, telespectador, porque se você opta por A, você perde B. Se você opta por B, você perde A. Isso produz uma angústia muito grande, né? Então é preciso que você faça boas escolhas. E se você escolheu errado, você vai pagar por isso. Então não seja influenciado pelos outros, mas por aquilo que te faz bem. Isso que é importante. É verdade. Olha, hoje, está marcado para hoje, a votação do projeto de lei que autoriza a contratação de um empréstimo milionário junto ao Banco Mundial para liquidar a atual dívida do Estado com o Bank of America. A repórter Luciana Gaviria tem todas as informações. Vamos ver.
Ganhou pedido de vistas o projeto de lei que pode autorizar o governo de Mato Grosso a contrair uma dívida de 250 milhões de dólares. Isso com o Banco Mundial. E a contração dessa dívida seria para quitar outra. Seria para saldar a dívida com o Bank of America. O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, veio nessa semana na Assembleia Legislativa para explicar os motivos da substituição de uma dívida pela outra. De acordo com ele, a principal modificação seria deixar uma dívida para ser paga em 4 anos para pagar em 20 anos. Outra diferença seria em relação à taxa de juros. Cairia de 5% para 3,5%. De acordo com o secretário de Fazenda, essa modificação traria fôlego financeiro para o governo do estado. No entanto, 2 parlamentares fizeram um pedido de vistas, tanto o deputado da oposição, Valdir Barranco, do PT, como Dilmar Dal Bosco, líder do governo. Antecipei a pedida de vista até porque eu já tenho entendimento, mas nós estamos buscando para que os deputados de oposição que têm colocado, como teve a reunião com o secretário Gallo e também o secretário da Casa Civil, se tem uma condição de você colocar em algum inciso de dentro do projeto a prioridade de gasto, do que vai sobrar do pagamento em 2022. Para isso eu quis explicar, porque a dúvida deles era isso. Quando eu retirei, o deputado Valdir Barranco também pegou pedido de vista 24 horas. O deputado de oposição, Valdir Barranco, disse que não é contra o projeto, mas precisa estudar melhor o tema, porque se trata de uma questão econômica e financeira. Seria o mesmo que contrair uma dívida para que gerações futuras pudessem pagar. Não é que eu seja contra isso, mas eu pedi vista para estudar melhor, vou devolver, vai ser votado aqui em primeira, vai para as comissões. Nesse período nós pretendemos ainda requerer audiência pública aqui na casa. Nós precisamos ouvir especialistas na área de economia que sejam imparciais. Até agora a casa só ouviu a parte do governo que é a parte interessada. Então nós precisamos tirar um encaminhamento aqui para esse projeto, que por 20 anos vai endividar o Estado, a partir de especialistas no assunto da Universidade Federal ou da iniciativa privada, que sejam imparciais. Só que o governo de Mato Grosso tem pressa na aprovação desse projeto. É que a próxima parcela com o Bank of America vence no dia 10 de setembro. E não precisa apenas da aprovação aqui do plenário, não. Tem que passar pelo Tesouro e até mesmo pelo Congresso. O projeto de empréstimo, ele é uma coisa elaborada com o Banco Mundial, elaborada com a Secretaria do Tesouro Nacional, e ele precisa ser passado no Congresso. Qualquer alteração no esboço do projeto, nós podemos sofrer penalidades ou sofrer uma nova análise de todos esses procedimentos, voltar tudo desde 2017, 2018, que o Estado está trabalhando para que consiga ter fluxo de caixa para esse déficit orçamentário desse empréstimo. Como o pedido de vistas é diante de um projeto que tem caráter de urgência, ele volta para ser apreciado no plenário hoje, nesta quinta-feira. Portanto, ainda logo mais à tarde teremos a resposta se de fato o parlamento vai ou não aprovar a contração desta nova dívida. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Muito bom. Hoje nós teremos então uma definição sobre a possibilidade desse empréstimo com o Banco Mundial. Elegância, vamos ao seu comentário, ao seu destaque? Vamos lá, Edivaldo. O meu destaque aqui é para dizer o seguinte, que a situação do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e do conselheiro afastado, Sérgio Ricardo, complica-se um pouco mais. É que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender que Maggi e Sérgio Ricardo sejam julgados pela Justiça Federal. Eles insistem, mas insistem assim quase toda semana. Volta e meia, eles estão insistindo para que sejam julgados pela Justiça Estadual e a procuradora Raquel Dodge não aceita isso, mas de jeito nenhum. Isso baseado na questão legal. E aí, só para relembrar o seguinte, o que é que Blairo Maggi e Sérgio Ricardo respondem? É que Silval Barbosa, na delação premiada, afirmou que a vaga de Sérgio Ricardo no TCE foi negociada por 12 milhões, sendo 4 milhões efetivados de acordo com as investigações do Ministério Público Federal. E aí, a negociação, segundo as apurações,
contou com a participação do conselheiro aposentado Alencar Soares, que já tinha o direito à aposentadoria, mas se manteve no cargo até a efetivação do suposto acordo por sua substituição, ou seja, até receber alguns milhões de reais, segundo a denúncia. E voltando lá à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge afirmou que, olha só, o ex-senador Blairo Maggi está desesperado para tentar desconstruir as investigações relacionadas à Operação Ararate e que, para isso, apresenta um rosário de alegações infundadas. E continua a procuradora, Edivaldo Ribeiro. O desespero de Blairo Borges Maggi, isso mesmo, o desespero de Blairo Borges Maggi de tentar desconstruir as investigações é evidenciado pelo absoluto contrassenso existente entre os pedidos por ele formulados nos feitos relacionados à denominada Operação Ararate, relatou a procuradora. No entendimento dela, tanto Blairo quanto Sérgio Ricardo apresentam alegações sem fundamento nenhum, além de não conseguirem comprovar os vícios apontados por eles. E aí, lá em maio de 2018, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Blairo Maggi e Sérgio Ricardo pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro nos crimes apurados pela Operação Ararate, que, segundo a procuradora Raquel Dodge, Blairo Maggi está tentando desconstruir. Nesse caso aí, a peça refere-se à suposta compra, e não é uma vaga só, né? De duas, né? Parece que comprava um para sair e comprava do outro para entrar. Para entrar, isso? Né? Que ocorreu aí entre os anos de 2009 e 2012. E aí, Blairo, na defesa dele, ele cita que já tramita na Justiça Estadual aqui uma ação civil pública por improbidade pela suposta compra de vaga no TCE. Sérgio Ricardo foi no mesmo caminho, né? Apresentou os mesmos argumentos e ressaltou que já é réu na ação que tramita no Judiciário de Mato Grosso. Mas a procuradora deu a resposta. Raquel Dodge alegou que a ação que tramita no Tribunal de Justiça não é um fato novo e que ambos têm o conhecimento da sua existência desde maio de 2016 e que apenas estão citando isso agora para protelar o andamento do caso, ou seja, querem empurrar com a barriga. O ministro também alegou que não há razões que justifiquem o encaminhamento da ação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Só que aí a procuradora diz o seguinte, ela diz que os crimes elencados na denúncia são referentes à corrupção e lavagem de ativos pelos dois, por meio de serviços ilegais e clandestinos no mercado financeiro paralelo, factoring, não é? É isso? Foi o que ocorreu lá. O que fere interesses da União, o que justifica o encaminhamento da ação à Justiça Federal. E aí, só para recolocar um questionamento que a gente fez lá no início do programa de hoje, a pergunta é a seguinte: por que é que o ex-ministro Blairo Maggi não quer ser julgado pela Justiça Federal, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e insiste, continua insistindo para ser julgado pela Justiça Estadual? Aí ele não vinha conseguindo ter sucesso, aí entrou com outra ação, né? Agora ele quer que todos os crimes da Ararate, que são denunciados na Ararate, eles sejam julgados pela Justiça Eleitoral, por causa daquela decisão lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que corrupção, lavagem de dinheiro que tenha conexão com crimes eleitorais tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. Mas o fato é o seguinte: o sonho de consumo de Blairo Maggi e de Sérgio Ricardo é de sejam julgados
pela Justiça Estadual. Um pouquinho difícil de entender isso. Né? Mas você vai voltar a esse assunto, com certeza. Senhor, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom Bom dia a para todos. você, telespectador. E com a graça de Deus, amanhã a gente se encontra aqui.